Exclusão de Samora Machel Júnior agita as bases do partido. Diretor Provincial de Cultura e Turismo de Manica, detido por crimes de corrupção. Cheuan e Lário da Conceição falam da qualidade do futebol moçambicano. Muito boa noite. A Assembleia Geral das Linhas Aéreas de Moçambique decidiu criar uma direção-geral para conduzir os destinos da empresa. Reunida em sessão extraordinária nesta segunda-feira, a Assembleia Geral da empresa nomeou João Carlos Pó Jorge, na imagem, a diretor-geral da LAM. A nova estrutura da empresa será composta ainda por um diretor-geral e pelos diretores de operações, técnica, finanças, comercial, recursos humanos, sistemas de informação e aprovisionamento. A exclusão de Samora Machel Júnior da lista dos pré-candidatos continua a agitar as bases da Frelimo na cidade de Maputo. Esta segunda-feira, os apoiantes de Samora Machel Júnior submeteram uma carta ao Comitê da cidade onde denunciam falta de transparência na seleção dos pré-candidatos à cabeça de lista para a capital. Este é o grupo que representa cerca de 2.000 membros da Frelimo que assinaram a carta de protesto contra a exclusão do nome de Samora Machel Júnior da lista dos pré-candidatos à cabeça de lista na cidade de Maputo. Na carta submetida esta segunda-feira ao Comitê da cidade de Maputo, o grupo diz que o processo de seleção de pré-candidatos não foi transparente, por isso exige a inclusão de Samora Machel Júnior. O que aconteceu é uma reunião do gabinete a informar que estes três que foram selecionados. E nós nos questionamos qual é o critério que se usou para que os outros candidatos ficassem de fora. Não está muito claro isso. Né? Dois, temos, por exemplo, o documento que acabamos de submeter, temos 2.000 assinaturas de pessoas que em 2 dias fizeram isso em apoio à candidatura do Samora Machel Júnior, não é? E o Samora Machel Júnior não faz parte dos 3 que foram selecionados. Nós temos que estar convencidos os porquês que o Samora Machel Júnior não faz parte deste grupo. Quando uma candidatura é submetida e ela tem praticamente algumas irregularidades que são sanáveis, o candidato é solicitado a regularizar. Não aconteceu com o caso Samora Machel Júnior. Albino Forquilha diz que se a solicitação não for satisfeita pelo Comitê da cidade, o grupo vai avançar para o Comitê Central da Frelimo. O partido Frelimo tem órgãos competentes que podem rever esses processos. E esperamos que ao submeter esta carta à Comissão de Verificação de Mandato, ela assuma a sua responsabilidade para rever o processo. Caso não, então teremos que submeter também ao conhecimento do Comitê Central para que também testemunhe esse fato. Porque não reparando esses aspectos, são os aspectos que dividem o nosso partido. E nós queremos, de facto, uma vitória para a cidade de Maputo e não podemos ir divididos. Questionado sobre a possibilidade de o grupo apoiar a candidatura de Samora Machel Júnior fora da Frelimo, Albino Forquilha disse que a decisão será tomada no momento oportuno. Se os processos não forem retificados, só nessa altura se calhar poderemos dizer o que é que vamos fazer. Mas primeiramente temos que ver o passo que agora seguimos, que é de colocar essa denúncia publicamente ou aos nossos órgãos. Se isso não for respeitado, então aí tomaremos outra decisão. Não é só proposta, não é só querida pelos camaradas dentro do partido. Neste momento sabemos que há muita gente fora do partido Frelimo que apoia a candidatura do Samito. Na última sexta-feira, o Comitê da Cidade submeteu à Comissão Política os nomes de Enéas Comichi, deputado que já foi Ministro das Finanças, Governador do Banco de Moçambique e mais tarde Edil de Maputo, Fernando Sumbana Júnior, antigo Ministro do Turismo e da Juventude e Desportos, e de Razak Manique, Vice-Presidente da Assembleia Municipal, como candidatos à cabeça de lista da Frelimo na cidade de Maputo. Mas no sábado, o primeiro secretário da Frelimo, na capital, não confirmou a informação e disse que, em momento próprio, será ela anunciar os candidatos à cabeça de lista do partido. Não sei qual é a sua fonte para isso. Quando chegar à altura, nós vamos convidar os jornalistas para uma conferência de imprensa onde vamos anunciar quem são os cabeças de lista. Portanto, desconheço a informação que me está a dar neste momento.
Ainda não existem nomes que talvez foram lançados. Na altura nós vamos convocar uma conferência de imprensa e em primeira mão de mim mesmo, hão de ouvir quem são os cabeças de lista da cidade de Maputo. Foi lançado hoje em Maputo o Comitê Nacional de Facilitação de Comércio, um órgão que visa facilitar o comércio entre Moçambique e outros países da Organização Mundial do Comércio. O lançamento do Comitê Nacional de Facilitação do Comércio foi feito pelo Ministro da Indústria e Comércio. Rajendra de Souza diz que este órgão deverá ser um ponto de partida para o aumento das exportações dos países membros da Organização Mundial do Comércio. As vantagens económicas resultantes da implementação são inúmeras para os países, em particular os países em desenvolvimento, que possuem maior espaço para ganhos de eficiência, pois a simplificação de procedimentos e o aumento da transparência pode dar um ímpeto às exportações de produtos nacionais. O Comitê Nacional de Facilitação do Comércio é um órgão que deverá assegurar a implementação do Acordo de Facilitação Comercial assinado entre países membros da Organização Mundial do Comércio. No acordo, prevê-se a facilitação dos processos aduaneiros entre os países. Para o efeito, a Autoridade Tributária de Moçambique já está a tomar medidas necessárias. Muito está sendo feito e todos os atos normativos das alfândegas, incluindo a respectiva legislação aduaneira, encontram-se refletidos na página web e prosseguem os trabalhos de atualização permanente. O setor privado espera que o comitê ajude a baixar os custos de exportação no país. Em Moçambique, o custo de exportar é 1,5 vezes superior que o de importar. Fazem parte do Comitê Nacional de Facilitação do Comércio vários ministérios, sendo que, nas suas sessões, poderão ser convidados outros setores, de acordo com as matérias em discussão. A Ministra do Trabalho, Vitória Diogo, diz que a informatização do sistema de segurança social tornou os processos mais flexíveis. Por exemplo, a fixação de uma pensão que antes levava cerca de 2 anos para responder, agora acontece entre 15 a 30 dias. Maputo é esta segunda-feira palco de troca de experiências e sobre as melhores formas de gestão dos sistemas de segurança social em África. O evento tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços de proteção social nos países africanos. Falando durante a abertura do seminário, a Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social recordou que a segurança social é um direito fundamental e destacou a informatização do sistema de segurança social como uma forma de melhorar e aproximar os serviços aos utentes. O pedido para fixação de uma pensão que antes levava até 2 anos para responder, agora se responde entre 15 a 30 dias o máximo. As outras prestações, que variavam de 3 a 6 meses, levam agora o máximo 7 dias. E porque se tratava de um encontro regional, Vitória Diogo falou do desafio de tornar os sistemas da região mais comunicativos entre si. Como África, ainda temos o desafio de formatar os nossos sistemas para que se possam comunicar entre si e o gradualismo deveria ser privilegiado partindo-se de uma plataforma bilateral para uma regional e assim sucessivamente. Participam do workshop regional sobre gestão avançada de risco para instituições de segurança social, quadros do INSS e delegados dos países da região de África Oriental e Central. Moçambique conta atualmente com 97.225 contribuintes e pouco mais de 1.300.000 beneficiários. Moradores do bairro de Xinonanquila, no distrito de Buane, amotinaram-se hoje na área de serviços ao cliente da província de Maputo para exigir a eletrificação do seu bairro. Entretanto, a EDEM diz que não tem dinheiro neste momento e a zona só poderá ser abrangida em 2019.
Moradores de Xinonanquila estão agastados com a falta de energia elétrica, fato que lhes levou a deslocarem-se à sede da Eletricidade de Moçambique, na cidade da Matola, para colher algumas satisfações em torno do mesmo caso. São 2 bairros que não temos energia, mas no redor tem energia. E eles prometeram que no mês de junho iam nos dar energia. Mas até agora não temos energia. Para recarregar o telefone, tem que ir pagar 10 meticais. Não temos iluminação, só dependemos da vela e outra coisa. Cansamos de problema de vir aqui, mas o diretor não fala nada. Às vezes diz que para próximo ano. Já cansamos nós. Em contacto com a nossa equipe de reportagem, o diretor regional da província de Maputo, Neves Xavier, diz que, dada a limitação dos recursos financeiros, esta zona poderá ser abrangida em 2019. Gostaríamos de poder ter capacidade de eletrificar todos os bairros no único ano, mas lamentavelmente, dada a limitação de recursos, não temos capacidade de o fazer e é por isso que temos um plano que é de eletrificação gradual de todos os bairros. E este quarteirão vai ser contemplado em 2019. A Direção Regional da Província de Maputo disse que já fez o levantamento dos materiais necessários para a expansão de rede e está orçado em mais de 5 milhões de meticais, valor este que não dispõe neste momento. A empresa diz que está levando a cabo um programa de eletrificação do bairro de Xinonanquila em função dos recursos disponíveis. Uma viatura de bombeiros embateu-se contra uma casa na cidade da Beira ao tentar evitar um embate frontal com transporte semicoletivo num semáforo quando seguia ao bairro da Manga para debelar um incêndio. 4 pessoas ficaram feridas sem gravidade, incluindo um bombeiro. Uma viatura pertencente ao Corpo de Salvação Pública envolveu-se num acidente de viação exatamente aqui no semáforo da Munhava. A informação preliminar indica que esta viatura seguia a uma velocidade acelerada para a zona da Manga para debelar o incêndio. Havia 2 carros minibus que estavam a bloquear a estrada. O bombeiro vinha dar sinal, só que aqueles carros não permitiram forçar para que dê prioridade, o carro ia socorrer outras pessoas desse lado. Então ele evitou do pior, mas não conseguiu dominar. Então ele tinha que esquinar para se conseguir se salvar-se. Eu não sei o que aconteceu. De repente vi o cara aqui, veio tocar essa banca que está aí. Nós todos estivemos aí dentro. Aí. Só que aquilo quase foi Deus, eu não sei mesmo explicar. Havia pessoas dentro da casa? Havia sim. Agora mesmo lá dentro havia uma menina que estava lá no quintal, só que sofreu um pouco aqui, assim foi ao hospital. A polícia indicou que foram feridas 4 pessoas sem gravidades, incluindo um agente do Corpo de Salvação Pública. Os bombeiros enviaram uma outra viatura para a zona da Manga para debelar o incêndio que deixou em cinzas esta casa de construção precária. O incêndio da Manga não provocou vítimas humanas e foi debelado pelos bombeiros. Por enquanto não podemos dizer exatamente qual foi a causa do incêndio, mas presumimos que seja o curto-circuito, mas depois vai-se fazer as averiguações para saber as reais causas. Mau cheiro e moscas. Este é o cenário que se vive no bairro popular, arredores da cidade de Quelimane. Moradores estão revoltados com a situação e dizem que o caso é antigo e querem solução por parte do Conselho Municipal. É neste estado como se apresenta a via que dá acesso à escola primária Unidade Popular e o bairro do mesmo nome na cidade de Quelimane. Residentes estão insatisfeitos e pedem intervenção do Conselho Municipal. Esta questão de lixo, não há sítio para passar. Já viu os carros quando passam como é que ficam? E depois é um cheiro, isto provoca doenças. Nós estamos a pedir para ver se é possível mesmo arranjar isto. Porque mesmo estando aqui o contentor está dentro da água. As pessoas não deitam o lixo no contentor, deitam o lixo fora.
porque não chegam até lá. Estamos a pedir ao município, por favor, nós pagamos taxas, estamos a pedir para fazerem a limpeza, que não é possível. É doenças, são crianças que brincam, passam, somos nós municípios, moradores do bairro, estamos a passar muito mal. Estou a pedir ao município para fazer o seu trabalho. As pessoas, os vizinhos estão aqui a reclamam, nada vai, nada vem. Então eu não sei, o meu apelo é, o município tem que ver isto o mais rápido possível, porque é atentado à saúde pública. As crianças caminham nestas condições em direção à escola, contra todo tipo de perigo. Cheira mal, começamos a fechar nariz e fechamos bocas para não entrar na nossa boca. Depois começamos a passar para nossas casas. Vamos ficar doentes. Passar aqui é mal, cheira muito. E o Conselho Municipal de Climane já reagiu a esta situação. O que está acontecendo no local é que os munícipes não estão a colaborar para a gestão de resíduos sólidos. Refiro-me ao depósito no horário impróprio. Quanto à água estagnada, temos aqui mais ou menos, sabemos que a cidade de Climane, como dizia antes, está localizada abaixo do lençol freático. Isto que, de certa maneira, acaba culminando com a situação que aqui podemos notar. Ainda em Climane, problemas de criminalidade com destaque para roubo em residências com recurso a katanas e violação têm estado a ganhar contornos alarmantes. Os bairros Santágua A e B e o bairro Contamina são os mais problemáticos. Como forma de encontrar mecanismos de atuação, a polícia em Climane reuniu com a população daqueles bairros. Na ocasião, homens e mulheres mostraram-se revoltados com os casos criminais. Então, essa hora que esses homens passam no caminho com katana até chegar na casa dos outros, onde é que fica essa polícia que é mandada patrulhar à noite? Então, nós, apesar de dizer que serem vigilantes de vossas casas e vossos bairros, nós podemos ser vigilantes. Pegarmos o ladrão, acompanhamos na polícia. Para o dia seguinte, o ladrão está fora. A partir das 20 horas até às 0 horas, acontecem tratões, roubos e violências. Onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos terminar? Precisamos do vosso apoio, nos ajudarem. Também nós estamos em ordem. Aquilo que vocês falarem, nós estamos em linha. As autoridades dizem que a ligação polícia e comunidade é fundamental para estancar a desordem instalada em Climane. Não é fácil denunciar um filho. Da mesma maneira que não é fácil denunciar um vizinho. Mas nós sabemos que os crimes são programados e executados na comunidade. Mas juntem-se a nós, vamos acabar, vamos reduzir significativamente o índice da criminalidade. Juntem-se a nós, confiem na vossa polícia. A polícia vai continuar a reforçar o diálogo com as comunidades para se encontrar formas de travar casos de crimes na cidade de Climane e não só. O diretor provincial de Cultura e Turismo de Manica está detido por acusação de corrupção. Em conexão com o caso, estão detidos mais 2 funcionários e um empreiteiro. É nesta cela da primeira esquadra em Chimoio, onde estão detidos desde a última sexta-feira o diretor provincial de Cultura e Turismo de Manica, 2 funcionários e um empreiteiro indiciados no desvio de mais de 1 milhão de meticais. O caso foi denunciado à Procuradoria Provincial de Manica em outubro do ano passado por funcionários daquela direção através desta carta. A quando das investigações, a STV contactou o diretor José Esvorande, o qual não confirmou nem desmentiu a veracidade dos factos. Por acaso não tenho comentário sobre esse aspecto. Sim, mas a ser verdade, estamos aqui para ouvir e para colaborar até se for necessário. Os 4 envolvidos neste rombo financeiro são recolhidos aos calabouços, sendo que a legalização da sua prisão foi efetuada esta segunda-feira. Sem gravar a entrevista, a Procuradoria Provincial de Manica confirma a detenção do diretor provincial de Cultura e Turismo de Manica, 2 funcionários e um empreiteiro na sequência deste rombo financeiro, mas este órgão de administração da Justiça promete falar sobre o assunto oportunamente. Com imagens de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue,
STV. O Instituto Superior de Ciências e Tecnologias, Alberto Chipande, conta com um laboratório multiuso que poderá servir para estudo de ciências jurídicas e investigação criminal. Este é o novo Laboratório de Ciências Jurídicas e de Investigação Criminal do Instituto de Ciências e Tecnologia Alberto Chipande. A instituição decidiu modernizar o mesmo com vista a melhorar o processo de transmissão de conhecimento aos seus estudantes, olhando para os desafios atuais da sociedade. Aliás, o ISCTAC lembrou que direito penal não é fechado à teoria, pois existem ciências auxiliares de direito penal, tais como a medicina forense, medicina legal, análise balística, que são conjuntos de ciência que auxiliam a investigação criminal que podem ser encontrados neste laboratório. Não há como falar da teoria de forma aprimorada, em conjugação, vamos supor em matéria em instância de tribunal, a discutir uma matéria criminal específica sem uma noção prática do fundamento laboratorial. Dar exemplo de um crime de homicídio usando uma arma de fogo, de envenenamento, ou seja, já existe uma noção do que são projéteis, do que como é que a arma disparou, se foi a arma que disparou, isso tudo deve ser em laboratórios. Se especificamente a substância encontrada com o seu constituinte era cocaína ou heroína, as reações são vistas no laboratório. Então tudo isto é de extrema importância para qualquer um que exerça a profissão forense. Com vista a garantir o melhor aproveitamento deste laboratório, que começou a operar na semana finda e que conta também com estes ratos usados para experiências, todo o corpo docente do ISCTAC ligado à área de ciências jurídicas e criminais está a ser capacitado. A empresa Caminhos de Ferro de Moçambique, a nível da região sul, investiu mais de 1 milhão de meticais para a reabilitação de bilheteiras e colocação de alpendres nos apiateiros da Machava 15 e Lusalite. As obras terão duração de cerca de 2 meses. A cerimônia de lançamento da primeira pedra para a reabilitação de apiadeiros de Machava 15 e Lusalite, bem como a colocação de alpendres, realizou-se na manhã desta segunda-feira. As obras surgem na sequência da solicitação feita pelo município da Matola para garantir melhores condições aos utentes que usam o transporte ferroviário. É um momento significativo na qual apercebemos que o impacto, portanto, do transporte ferroviário tem vindo a crescer, daí que decidimos nos aproximar aos CFMs com vista à melhoria das condições dos utentes deste transporte. É de salientar que não para apenas por melhoria, portanto, daquilo que é a bilheteira e do alpendre. Temos também numa outra fase a montagem de passagens de níveis automáticos. Segundo o diretor ferroviário dos Caminhos de Ferro de Moçambique, as obras que terão duração de cerca de 2 meses são de grande importância para os passageiros e justifica porquê. Só para ter uma ideia do que falava antes sobre a importância do transporte de passageiros pela ferrovia, primeiro semestre, 2018, tínhamos previsto para esta linha 387 mil passageiros. Fechamos o semestre com aproximadamente 400 mil passageiros transportados nos 2 sentidos. Segundo os CFM Sul, no primeiro semestre deste ano foram transportados cerca de 400 mil utentes nos 2 sentidos, contra 385 mil inicialmente previstos. E na linha de Ressano Garcia, previa-se transportar 1,8 milhão de passageiros e foram transportados cerca de 2,1 milhões de utentes. O Jornal da Noite sai a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com o melhor da informação. Até já. Muito boa noite uma vez mais, estamos de volta ao jornal. Vamos a esta altura olhar para o desporto. O antigo futebolista do Sporting de Portugal, Hilário da Conceição, considera que há muito trabalho por fazer de modo que o futebol moçambicano possa crescer e os jogadores moçambicanos se ingrem no futebol europeu. Hilário da Conceição, que já foi treinador do Machacane, Ferroviário de Maputo, Macheji
e da Seleção Nacional na década de 80, diz que acompanha o futebol moçambicano e sente surpreso com a fraca qualidade, comparando com o tempo em que esteve no país. Está mal, está péssimo, porque eu quando saí daqui, no tempo que não tínhamos ginásio, no tempo que não tínhamos bolas, no tempo que não tínhamos campos relevados, nos estádios, não tínhamos nada disso. Fui para Portugal com 18 anos, passado uma semana eu estava a jogar contra Vasco Martins e os 5 violinos. Passado um mês estava a estrear-me na seleção nacional portuguesa. E hoje o melhor jogador de Moçambique não joga na equipa B, nem do Sporting do Benfica, nem do Porto. Éramos bons no basquete, éramos bons no hóquei, éramos bons no atletismo. Isto tudo está a acabar. Porquê? Mas noto que estamos muito em baixo. O antigo jogador do Sporting Clube de Portugal considera que há muito trabalho a ser feito, por modo que o jogador moçambicano possa se ingrar no futebol europeu, a começar pelos dirigentes desportivos. Os moçambicanos que vivem aqui é que têm que pesquisar e ver qual é a razão e corrigirem, porque material humano temos. Agora, vamos nos organizar. Se não houver organização, zero. Outro sim, da Conceição diz que é preciso potenciar os jogadores que militam fora de portas e que sustentam a seleção nacional, pois é com eles que os Mambas terão possibilidades de chegar às fases finais das competições de seleções. Daqueles jogadores que estão a jogar fora aqui do país, que estão num outro campeonato, onde é que tem uma disciplina, tem que saber estar, tem que lutar, todos os jogos é uma final para eles, e implantarem isto aqui na terra. Para mim, a grande arma só poderá ser essa. Não é por acaso que eles estão a jogar fora, porque se não tivessem qualidade, não estavam. Hilário da Conceição está em Maputo, a convite da Universidade Pedagógica, para uma série de eventos de promoção do desporto moçambicano. Outro antigo futebolista moçambicano que brilhou no Benfica de Portugal, Cheuan, considera que é preciso haver um trabalho de base no futebol moçambicano para que possa se desenvolver e tenha a qualidade desejável. Cheuan nasceu em Inhassoro e com 16 anos de idade foi a Portugal pela mão de Mário Coluna para jogar no Benfica de Portugal. Diz acompanhar o futebol moçambicano e sente que há muito talento por despontar, mas que precisa ser trabalhado. Há um trabalho aturado que eu julgo que as pessoas que estão à frente dos clubes, das seleções, tenham essa ideia, que é de incorporar, digamos, nas suas equipas, digamos, indivíduos com capacidade para poder analisar estas questões, as capacidades físicas, a capacidade de respostas que os jogadores têm para, em todos os momentos, poderem responder. Portanto, há aqui um trabalho de grupo que é necessário que se faça para que se possa atingir objetivos que se pretende. O antigo diretor técnico dos Encarnados diz que a escolha de Abel Xavier para comandar os Mambas é acertada pelo trabalho que está a realizar, mas diz que é preciso ser acompanhado pelos dirigentes desportivos. Dotar a seleção das melhores condições para que a representação seja o melhor possível. De conferir à seleção nacional, digamos, aquela imagem, recuperar aquela imagem que tinha há muitos anos. Este esforço é um esforço duro, difícil, mas que eu penso que é possível atingir desde que se compreenda que há um tempo de crescimento para que aquilo que se trabalha hoje possa produzir. Cheuan deixou recentemente o Benfica de Portugal, depois de mais de 48 anos ligado às Águias, para se dedicar a um projeto por si criado e que vai beneficiar a juventude em vários países do mundo. Que está transmitido e que passa muito pela representação, passa muito por estar aqui, passa muito por ir, de certo modo, ao encontro dos benfiquistas de corpo e alma. Não é? Cheuan e Hilário da Conceição estiveram na Soico a falar da sua história futebolística e foram recebidos pelo presidente do Conselho de Administração, Daniel David.
O Ferroviário de Maputo revalidou ontem o título de campeão da Engen Maputo Basket, campeonato da cidade, após vencer o Costa do Sol por 84-74 no terceiro jogo do play-off da final, a melhor de 5. Os locomotivas fizeram assim o 3-0 na série. Minhas senhoras e meus senhores, está encontrado o vencedor da edição 2018 da Engen Maputo Basket. Festa locomotiva no pavilhão de desportivo. É que, mais uma vez, o Ferroviário de Maputo confirmava mais um troféu nas suas vitrinas. A melhor de 5 jogos e revalida o título. Delirou-se. Na qualidade de vencedor, o Ferroviário de Maputo recebeu o troféu, medalhas e um prémio monetário de 500 mil meticais, oferecido pela Engen, patrocinadora da prova. Já o Costa do Sol, finalista vencido, recebeu a taça, medalhas e 300 mil meticais. Na qualidade de terceiro classificado, o Desportivo de Maputo teve a taça, medalhas e um valor de 200 mil meticais. O Costa do Sol que é obrigado a vencer hoje. Indo ao jogo, em vantagem de 2-0 no play-off, o Ferroviário de Maputo entrou pressionante e controlou o primeiro período, tendo vencido por 22-9. No segundo período, o Costa do Sol melhorou, mas o Ferroviário de Maputo esteve bem ofensivamente, saindo da primeira parte a vencer por 39-27. No terceiro período, o Costa do Sol acreditou que era possível adiar a decisão do título, chegando a reduzir a desvantagem para 5 pontos, ou seja, 52-47. O quarto período foi bastante intenso, tendo o Costa do Sol conseguido igualar o marcador a 68 pontos nos últimos segundos de jogo, arrastando assim a partida para o prolongamento, onde o jogo exterior do Ferroviário de Maputo foi letal. Com o placar a indicar 84-74, terminou a partida para a festa verde e branca. Hermelindo Novella foi distinguido o jogador mais valioso da Engen Maputo Basket 2018. O extremo do Ferroviário de Maputo contribuiu de forma significativa para a revalidação do título com grandes exibições. Com exibições de grande nível nos jogos 2 e 3, nos quais marcou 28 e 22 pontos, respectivamente, Hermelindo Novella foi distinguido jogador mais valioso da edição 2018 da Engen Maputo Basket. Mindo foi agraciado com um troféu e 50 mil meticais e porque estava on fire, o extremo foi também coroado como melhor marcador da prova, encaixando mais 25 mil meticais. Foi fruto de muito trabalho, época longa, trabalhei muito. Não esperava ganhar esses títulos todos, esperava ser campeão da cidade. Mas com esses títulos vou trabalhar mais para poder ganhar mais vezes. Não vou terminar por aqui, vou continuar a trabalhar. Francisco Macaringue, extremo do Ferroviário de Maputo e da Seleção Nacional, foi distinguido o melhor triplista da Engen Maputo Basket. Por sua vez, Egídio Zandamela, poste do Costa do Sol, saiu com o prêmio de melhor ressaltador da prova. Os dois jogadores receberam troféus e 25 mil meticais. Estou sem palavras. Foi um prêmio, achei merecido. Não estou bem, estou a jogar condicionado. Já há 2 semanas que não trabalho com o grupo. Comecei a trabalhar com o grupo 2 dias deste torneio. Fiquei mesmo surpreendido quando soube que fui o melhor triplista. Satisfeito, não diria satisfeito, porque a satisfação seria ganhar o jogo. O importante agora é começarmos a trabalhar para podermos atingir outros patamares. Lembre-se que também em femininos, a Engen premiou os destaques individuais, incentivando desta forma que os atletas deem o melhor de si. O presidente da Associação de Basquetebol da cidade de Maputo, Rui Helder, faz um balanço positivo da Engen Maputo Basket, mesmo com as dificuldades que surgiram ao longo da prova. Já Teodomiro Sarmento, diretor-geral da Engen, mostrou-se satisfeito com o nível de organização, mas diz que é preciso fazer um trabalho para levar mais público aos campos.
Caiu este sábado o pano sobre a edição 2008 da Engine Maputo Basket, prova que movimentou 7 equipas, nomeadamente Ferroviário de Maputo, Costa de Sol, Desportivo, Machacane, a Politécnica, Matolinhas e Atlético. Foram 24 jogos de fase regular, seguido de play-offs nos quartos de final, meias finais e final. Na hora do balanço, a Associação de Basquetebol da cidade de Maputo, a agremiação que tem vindo a dinamizar as provas com sucesso na capital, faz um balanço positivo. Este trabalho, aliás, é dedicado a todos aqueles que ao longo deste processo nos assassinaram caráter, nos tentaram desmoralizar, mas que no fim do dia nós conseguimos fazer as coisas como deve ser. Portanto, é um título de alguma revolta, não posso negar isso. E termos uma organização destas, para mim, é outstanding. A Engine, patrocinador da prova, que fez um incremento de quase 100% na premiação, mostra-se satisfeita com o quadro competitivo, mas acredita que se pode trabalhar mais para devolver o público aos campos. Aumentamos os prémios para esta edição e penso que no aspecto organizacional fazemos um balanço positivo. Estamos, entretanto, um pouco desapontados com a ausência do público durante o torneio. Gostávamos de ver muito mais público durante os jogos. Esta é a final e não temos casa cheia, então alguma coisa está a faltar e nós temos que fazer uma reflexão sobre isto. Vamos facilitar uma reflexão com os diferentes intervenientes. A Engine diz que continuará a apoiar o basquetebol moçambicano nos próximos tempos. Vamos olhar para outras notícias no Jornal da Noite. A cidade de Nampula acolheu nesta segunda-feira a primeira edição do Mosgrow Fase Regional Norte. Tratou-se de um evento que juntou pouco mais de 200 participantes, entre eles empresários, agricultores, instituições bancárias, membros do governo e a sociedade civil, que debateram sobre os caminhos para impulsionar o agronegócio no país. A considerada capital do Norte foi palco nesta segunda-feira da segunda conferência da primeira edição do Mosgrow Fase Regional Norte. Na sua intervenção, em representação do governador da província, Pedro Zuculi, diretor provincial da Agricultura e Segurança Alimentar de Nampula, destacou o agronegócio como uma alavanca, referindo a ocasião como uma oportunidade para o aprofundamento e reforço de sinergias. Sentimos-nos bastante honrados ao receber um evento desta magnitude, numa altura em que estamos à procura de soluções que possam acelerar a transformação estrutural da agricultura de subsistência para uma agricultura sustentável, onde o agronegócio acontece num ambiente favorável, em que todos os intervenientes no processo tirem o máximo proveito em prol do bem-estar das nossas populações, em prol do progresso e desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Constitui um desafio para a nossa província de Nampula e toda a região norte de Moçambique, tendo em conta as ricas potencialidades agrícolas que somos dotados. É chegado o momento de assumirmos a agricultura não apenas para uma atividade de subsistência, mas como uma atividade de geração de renda e de desenvolvimento. Para tal, o nosso empresariado e todos os pequenos e médios agricultores devem encarar a tarefa de desenvolver a agricultura e a transformação, conservação, certificação dos seus produtos para a comercialização no mercado nacional e internacional como um verdadeiro imperativo. O crônico problema de autorização de falta de mercado para os produtos derivados do trabalho dos camponeses e dos nossos pequenos e médios produtores decorre uma ausência de um processo e de intermediários na transformação e conservação dos nossos produtos. Já a administradora da Fundação Soico destacou os desafios do setor, os quais devem ser enfrentados por todos os intervenientes. Permanecem os desafios da operacionalização da atividade agrícola em Moçambique, especificamente nas ações orientadas para o aumento da produtividade e produção, bem como a ligação efetiva dos mercados, visando o aumento da renda dos produtores e o aumento da segurança alimentar nutricional. Precisamos, portanto, de ter uma visão de conjunto holística, porque temos um longo caminho a percorrer em todas as cadeias de valor do agronegócio. Temos desafios a nível de produção e processamento, a nível de distribuição e comercialização
bem como a nível de economia e políticas. De salientar que a próxima conferência será realizada na cidade da Beira, província de Sofala, na sua fase regional centro. E os intervenientes do setor de agronegócio da província de Nampula defenderam a necessidade de potenciar com maior apoio ao setor, entre eles infraestruturas, acesso ao financiamento e seguro agrário. Os participantes falavam na primeira edição da fase regional norte. O evento esteve dividido em 3 momentos, cujo primeiro foi a apresentação do projeto aos participantes, seguido de uma sessão de debates sobre os caminhos a seguir para se impulsionar o agronegócio em Moçambique, o acesso a financiamentos seguros e a criação de infraestruturas foram as maiores preocupações dos intervenientes da cadeia produtiva, industrial e comercial do agronegócio da província de Nampula, região norte do país. Há muita dificuldade por parte dos produtores, por parte dos agricultores, em obter o seguro agrícola. Mas parte também é porque um agricultor sozinho não irá conseguir ter seguro agrícola por causa dos próprios requisitos. A nossa sugestão como CEP-CTA será de empoderar estes agricultores, formarmos em associações e cooperativas e daí nós depois seguimos para ver como é que podemos obter o seguro agrícola. Mas também tem a ver, o financiamento tem a ver com os seguros. Portanto, a diminuição dos riscos, do risco, vai aumentar a atratividade e facilitar o financiamento. O financiamento também para investimento em tecnologia também tende a reduzir esse risco, como é óbvio. Se houverem estufas, se houver irrigação, o risco é menor. Portanto, é o setor mais acarinhado pelos incentivos que começam a partir da própria importação dos bens de consumo. Estamos a falar dos equipamentos, das sementeiras, dos adubos. A pauta aduaneira está muito clara, estão lá as isenções ou a redução das taxas. Entretanto, a banca manifestou a sua disponibilidade, tendo prometido potenciar maior investimento no agronegócio, com vista a galvanizar o desenvolvimento do setor, tendo como principal aposta as zonas rurais. Bons exemplos, porque é que não vamos apoiar esses para ainda se tornarem melhores exemplos naquilo que eles sabem fazer bem? E, portanto, ter um programa de estímulo à competitividade e deixar que esses produtores saiam do anonimato, que nós estaremos continuamente disponíveis para vos apoiar nestes projetos. As nossas equipas comerciais, os nossos gerentes estão aqui hoje, disponíveis para vos apoiar e esclarecer alguma dúvida. E promovemos todos os outros elementos que constituem a infraestrutura para o desenvolvimento do país. Temos que procurar cobrir a cadeia de valor toda da agricultura. E a cadeia de valor consiste ou inicia principalmente a partir da própria produção. Nós criamos condições para que a produção seja um elemento que garanta aquilo que é a comercialização. Refira-se que esta foi a segunda conferência depois da primeira fase regional sul, realizada em março passado na província de Gaza. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o Estado tem para as principais cidades moçambicanas. Amanhã a capital do país irá registrar uma máxima de 27 graus e uma mínima de 13, 24 de máxima para Xaixai e 14 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 18. No centro do país, Tete 26 de máxima e 18 de mínima. Chimoio 21 graus de máxima e 12 de mínima. Beira terá uma máxima de 24 graus e uma mínima de 19, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 17. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 21 graus e uma mínima de 9, 27 de máxima para Pemba e 18 de mínima. Nampula, 25 de máxima e 16 de mínima. Até já. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Indico Seguros.
Uma vez mais, muito boa noite, bem-vindos ao Jornal. Cá estamos nós para a terceira e última parte e vamos olhar o mundo. O presidente norte-americano Donald Trump alertou ao Irão para nunca mais ameaçar o seu país, caso contrário, sofreria consequências. Este aviso deve-se ao facto de o Irão ter dito que os Estados Unidos... Melhor ter dito que os Estados Unidos estariam a entrar em guerra com o Irão caso estivessem, portanto, se os Estados Unidos entrassem em guerra com o Irão, estariam a entrar em guerra com todo o mundo. Um dia depois do presidente iraniano ter avisado os Estados Unidos a não brincar com a cauda do leão, referindo-se a Irão para evitar arrependimentos, o presidente norte-americano Donald Trump respondeu à ameaça com uma nova ameaça. Ao presidente iraniano, nunca, mas nunca mais ameaça os Estados Unidos, senão sofrerão consequências, tal como poucos na história já sofreram. Já não somos um país que vai aceitar as vossas palavras dementes de violência e morte. Seja cauteloso. Por sua vez, o presidente iraniano Hassan Rouhani reagiu às palavras acesas de Trump. Eles dizem que não permitiriam que o Irão exportasse nenhuma gota de petróleo. Mas vocês acham que o Irão é assim tão fraco? O que é que pensam? É óbvio que não podem fazer uma coisa dessas. Nós iremos enfrentar-vos. Somos homens de resistência. Toda a nação iraniana vai resistir. As relações diplomáticas entre Estados Unidos e Irão começaram a esfriar quando Trump rasgou o acordo nuclear de 2015 e ameaçou impor sanções contra Irão na exportação do seu petróleo. O Papa Francisco apelou ontem à comunidade internacional a criar mais reforço para parar com as mortes no Mediterrâneo. O pedido foi feito num dia em que mais de 200 pessoas foram resgatadas no mar Mediterrâneo enquanto tentavam chegar à costa espanhola. O Papa Francisco apelou à comunidade internacional para agir com determinação e rapidez para evitar naufrágios no Mediterrâneo. Uma mensagem feita este domingo na Praça de São Pedro para que a dignidade das pessoas seja garantida. Rivolgo un accorato appello. Faço um apelo sincero à comunidade internacional para agir rapidamente e com determinação, de modo a evitar tragédias e garantir segurança, o respeito e a dignidade de todos. O Papa disse também que sofre com estes acontecimentos, demonstrando sentimentos de pesar pelas vítimas e pelas famílias. Mais de 200 de pessoas foram resgatadas neste domingo no Estreito de Gibraltar. Na última sexta-feira também foram salvos aproximadamente 300 migrantes a bordo de 17 embarcações. Ao todo, mais de 500 pessoas foram resgatadas só neste fim de semana e a rota Magreb-Espanha ganha cada vez mais popularidade no Mediterrâneo. As organizações não governamentais pedem à Europa a implementação de plano de coordenação para resolver esta crise migratória. 27 soldados morreram na sequência de um ataque do Al-Shabaab contra uma base militar na Somália. Há mais de uma década que o grupo terrorista tenta destituir o governo somali e impor rigorosamente a lei islâmica. Uma base militar somal foi alvo de ataque do grupo terrorista Al-Shabaab. De acordo com o grupo terrorista, 20 soldados somalis morreram e o resto pôs-se em fuga pelas matas. O ataque começou com a explosão de um carro-bomba e seguiu-se um longo tiroteio. Esta não é a primeira vez que Al-Shabaab ataca uma base militar. Em junho, o grupo feriu 7 soldados numa base militar. As autoridades governamentais mobilizaram mais soldados para o local. Desde 2006 que Al-Shabaab tem levado a cabo ataques violentos com a intenção de destituir o governo do poder e impor a lei islâmica Sharia de uma maneira radical que inclui o apedrejamento de mulheres que cometem adultério e a amputação dos membros das pessoas que roubam. Conta-se que o grupo tenha cerca de 7.000 militantes. Está tudo visto no jornal. Gratos pela atenção dispensada.